A partir de agora, você vai ouvir o impressionante testemunho da transformação do ex-padre Raimundo Pereira. Ex-sacerdote redentorista chamado por Deus na Conferência Mundial Pentecostal no estado do Rio de Janeiro. E agora, ao vivo, diretamente da Igreja Assembleia de Deus localizada no bairro do Bom Retiro, estado de São Paulo, o ex-padre Raimundo Pereira relata o seu testemunho da transformação feita por Jesus em sua vida. Meus irmãos, eu sou pernambucano. E quando eu digo assim, eu sou pernambucano, eu encho o pulmão e digo, eu sou com muito orgulho. Talvez alguém me pergunte, por que todo esse orgulho? Porque lá também é Brasil. Eu estive em 39 países lá fora, preguei na Coreia, lá com Poian Show, preguei no mundo inteiro, mas o melhor país do mundo ainda se chama Brasil. Ainda se chama Brasil. Ame essa terra, ore por ela. O Brasil pertence ao Senhor Jesus e o povo de Deus deve declarar isto. Aleluia. Meu pai era um homem rico. Meu pai, acionista da usina de Catendes, e um fazendeiro próspero na cidade de Garanhuns, com uma fazenda de 9.000 alqueires de terra, com plantio de cana, de açúcar, de tomate, também criame de búfalo, de cavalo de raça, de ovelhas. Vocês sabem muito bem que nós temos a maior parte aqui desse povo são nordestinos, e não adianta negar. E vocês sabem que lá no Nordeste existem duas classes de pessoas, só existe o rico e o pobre. Mas meu pai tinha também um engenho, onde ele fazia a sua própria bebida alcoólica. E meu pai, infelizmente, vítima do alcoolismo, que ele era alcoólatra, meu pai veio a morrer, uma certa noite foi dormir embriagado e não amanheceu mais com vida. Mas deixou minha mãe uma viúva rica. Mas minha mãe, devota do padre Cícero de Juazeiro, minha mãe viajava de Garanhuns, Pernambuco, a Juazeiro do padre Cícero, ela fazia esse trajeto a pé. E minha mãe de 4 filhos, 3 homens e uma mulher, um dos meus irmãos logo em seguida veio a falecer, e eu tinha apenas 6 anos de idade, já tinha feito primeira comunhão. Uma noite eu tive um sonho, que eu liderava um grupo de pessoas tão grande, que eu olhava e não via o fim. E quando acordei, eu contei isso à minha mãe, e os senhores sabem que tem 2 tipos de nordestinos, um que fala muito e outros que não falam nada. Minha mãe é daquelas que fala pouco. E ela só olhou para mim e disse, deixe besteira, menino. Tu come demais, você vem contar besteira. Mas eu dava uma volta e pegava na saia da mamãe e dizia, mamãe, e meu sonho? Até que uma hora ela disse, vamos conversar com Dom Expedito. Sabe quem foi Dom Expedito? Aquele bispo que foi assassinado a tiro de revólver pelo padre Osana. Quantas pessoas aqui se lembram deste evento? Muita gente. Muita gente. Vocês sabem que quando Dom Expedito me ouviu, ele bem sério, olhando nos meus olhos, disse, meu filho, isso é uma chamada para o sacerdócio. Quer ser um padre? Eu disse, olha, se mamãe deixar, eu quero. Espera um pouquinho. Reuniu-se com a minha mãe, daqui a pouco ele voltou e disse, olha, tua mãe me permitiu, mas ela disse que você só tem 6 anos e o seminário só pega com 7. Mas esse ano ela prepara seu enxoval e o ano que vem você ingressa no seminário redentorista. Eu não via a hora, eu contava os dias, até o dia em que ingressei no seminário redentorista. Eu fiz o seminário menor em Garanhuns. Eu fui transferido para o Rio de Janeiro, onde fiz o seminário maior. Mas como no nosso seminário não tinha filosofia, nós viemos fazer filosofia em Aparecida, porque o seminário também é redentorista. No 3º ano de filosofia, que se faz filosofia aquiniana, filosofia de São Tomás de Aquino, se faz aquele aperfeiçoamento. Nós já tínhamos passado por teologia, hermenêutica, exegese, eclesiologia, prática sacerdotal. Já tínhamos passado por toda aquela celeuma que Frei Paulo conhece. Na época da missa em latim, que da primeira à última palavra da missa se celebrava em latim. Mas
fazendo filosofia, eu não sou racista. Vou contar essa experiência, não quero que as pessoas de cor pensem que eu vou contar isso por ser racista. Eu vou contar isso porque aconteceu comigo. E eu sempre fui curioso. Terminando um dia estava no meio da aula. E eu era chamado no seminário como o complicadinho. Eu fazia perguntas difíceis. Eu virei-me para o professor, posso fazer uma pergunta? Ele parou a aula e disse, fala, complicadinho. Eu disse, professor, Jesus é negro? Ele disse, não, senhor. Eu disse, Deus? Ele disse, tão pouco. Eu disse, quer dizer que Jesus é branco? Ele disse, sim, senhor. Eu disse, mas Nossa Senhora Aparecida não é a mãe dele? Ele disse, e daí? Eu disse, daí que ela é negra. Ele disse, e o que é que tem? Eu disse, é que segundo a minha concepção, filho branco de mãe negra, se o pai também não é negro, o tal filho é suspeito. Estou certo, Jesse? Se eu vou levar o senhor à diretoria, eu digo, tudo bem. Você sabe, qualquer coisinha é reitoria, é diretoria. O diretor botou o dedo no meu nariz, o senhor é racista? Eu disse, não, senhor, eu sou curioso. Então me responda o senhor. Fiz a mesma pergunta para ele, sai daqui da minha sala para fora. Mas eu fui levado a Roma. Por que a Roma? Que era a promessa da minha mãe ser consagrado ao sacerdócio em Roma. Os paramentos de um sacerdote que vai ser consagrado é bonito, com toda sinceridade é bonito, é muito lindo. São paramentos brancos, é muito bonito. E o sacerdote ele deita-se no chão em forma de cruz aos pés de quem o vai consagrar, como eu fiz aos pés do Papa. Eu fui consagrado daquela forma aos pés do Papa. É consagrado os polegais das mãos e os indicadores, porque é aquele que vão pegar na hóstia. Eu levava isso muito a sério. Eu levava tudo a sério. Eu aprendi enquanto estava no seminário que paralelo ao céu e ao inferno havia um mundo chamado purgatório, onde as pessoas que não morriam em estado de graça tinham que passar pelo purgatório. E quando era celebrada uma missa em favor da alma daquela pessoa que estava no purgatório, por exemplo, o fogo do purgatório cairia 1 grau. Seria, vamos dizer assim, 10 vezes mais quente do que o nosso. Eu levava isso a sério. Eu aprendi que esta Bíblia de João Ferreira de Almeida, traduzida por João Ferreira de Almeida, era falsa. Que a religião protestante foi uma religião fundada por um frade agustiniano que se rebeliou contra a igreja, chamado Martinho Lutério. E que ser crente era para pobres, pretos e analfabetos. Eu ouvia isso. Frei Paulo sabe que a coisa mais difícil do mundo é uma freira negra ou um padre negro. Tem, mas é a coisa mais rara do mundo. Infelizmente o racismo impera. Eu quero contar outra coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabiam que Santo Antônio, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil são pretos e lá na Itália são loiros. Eu sei que meu testemunho vai ser um pouco pesado, eu sei que vão ter pessoas católicas que podem até virar as costas e ir embora, mas acredite, meu irmão, está escrito em São João capítulo 8, versículo 32, e então conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Eu aprendi tudo isso. Após a minha sagração ao sacerdócio, nós viajamos para Lourdes, na França, conhecermos mais uma mãe de Jesus. Chegamos em Lourdes, na França, tinha um padre sentado do meu lado, olhando para Nossa Senhora, não tirava nem piscava. E eu olhei para ele, até pensei que ele era brasileiro, perguntei para ele, fala minha língua? Não me parla italiano. Eu, como falo um pouquinho de italiano, comecei a conversar com ele, e essa aqui é a mãe de Deus, que apareceu aqui. E ele, sim. Eu disse, engraçado, ela é diferente da nossa no Brasil. Ele disse, como que é brasileira? Eu disse, é negra. Ele, credo. E vocês deixam colocar no altar?
De lá nós voltamos conhecermos a terceira mãe de Jesus, Fátima, em Portugal. Eu estava hospedado na casa do padre vigário de Fátima, Padre Antônio da Nóbrega, ainda da família Nóbrega tradicional, do padre Mané da Nóbrega. Ele assim já de cabelos grisalhos, em cima da mesa dele as 3 imagens, Aparecida, Lourdes e Fátima, uma vela acesa ao pé de cada uma. Eu cheguei próximo a ele e disse: padre, o senhor é padre há quantos anos? Ele disse: há 25 anos. Muito bem. Eu disse: me diz uma coisa, Nossa Senhora Aparecida é a mãe de Jesus? Nossa Senhora de Fátima é a mãe de Jesus? Nossa Senhora de Lourdes é a mãe de Jesus? Ele: sim. Eu disse: por que que uma não parece com a outra? Por que que o rosto de uma é diferente do rosto da outra? Ele pensou um pouco e disse: bom, isso é devido à região onde ela apareceu. Digo: meu Deus, e quer dizer que trocar de região se troca de rosto? Como que eu vou chegar no Brasil? Olhei para ele e disse: a sua mãe é viva ou morta? Essa mamãe morreu já fazem 15 anos. Eu disse: se sua mãe ressuscitasse dos mortos, o senhor reconheceria ela? Ele disse: lógico. Eu disse: mesmo se ela aparecesse no Japão, baixinha, olhinho puxado, afirmando ser tua mãe? Ele disse: eu mandaria prender como doida. Eu disse: se ela aparecesse na África, bem negra, de cabelo encaracolado, dizendo ser tua mãe, não aceitaria, mandaria prender como maluca. Eu disse: se ela aparecesse na Alemanha, bem loira, de olho azul. Ele olhou para mim e fez assim com a cabeça: o senhor quer chegar aonde? Eu disse: se Jesus voltar hoje para a terra, ele vai ter que escolher alguém, mas ele vai escolher Aparecida, Lourdes, Fátima ou Maria da Judéia. Ele pensou um pouquinho e disse: é lógico que é Maria da Judéia. Eu disse: ele vai fazer então o que com a xerox? Ele disse, ele botou o dedo no meu nariz: o senhor é padre há quantos anos? Eu digo: anos? Misericórdia, eu fui consagrado há 15 dias atrás. Ele coçou a careca e disse: infelizmente o senhor não vai servir para ser padre. Eu disse: por quê? Ele disse: porque o senhor está com a fé estragada. Ele disse: o pior de tudo, terminou de estragar minha fé também. Eu voltei para o Brasil. Aqui no Brasil vocês sabem que as 2 letras Q e I, quer dizer, qualidades especiais, mas no jeitinho brasileiro chama-se quem indique. Eu fui indicado vigário em Nova Iguaçu, estado do Rio. E um padre mais velho do que eu, mais antigo do que eu, meu vigário auxiliar. Levando tudo a sério, celebrando a missa em latim. Quantas pessoas aqui se lembram da missa em latim? Levante a mão, quero ver. Muita gente ainda se lembra. Vocês lembram que o padre chegava a 3 passos do altar, uniformizado, olha, com aquele calor do Rio de Janeiro, com 35 peças em cima do corpo? A gente chegava a 3 passos do altar e dizia em latim: trobe ande altare Dei. Aí o Santo Cristão dizia: ande Dei que lietificat juventude mea. Aí ele dizia: trobe nostro que non me dona, dizia que é feito do espírito em terra. Aí ele virava para a igreja e dizia: dominus vobiscum. Quer dizer, para dizer que a paz do Senhor esteja sempre convosco, que era pax Domini sempre vobiscum. Correto, Pai? Quando terminava a missa, Pai Nosso em latim, Ave Maria em latim, crê em Deus Padre em latim. Só o sermão que era em português. Quando terminava a missa, o padre dizia: ite, missa, este. Virava as costas e ia se trocar, que não aguentava mais o calor. Aí o Santo Cristão vinha para o plenário e dizia: o padre disse, vão embora, a missa acabou, gente. Aí sai aquela multidão. Aí um dizia para o outro:
Um perguntava para o outro: você entendeu alguma coisa? Ele dizia: eu não. Mas você estava fazendo o que aqui? Ah, é uma longa história. A vovó era daqui, a minha tataravó era daqui. Gente, por misericórdia, eu levando tudo isso a sério. Um dia eu vou ao correio. Existe uma literatura que chega na mão dos sacerdotes chamada liturgia e vem sempre pelo correio, e normalmente se pega no correio. E um dia eu vou ao correio e no meio das literaturas, um embrulho maior, olhei quem me havia enviado: a Imprensa Metodista do Brasil. Chego na minha casa, abro, para minha surpresa, uma Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, em outra linguagem, uma Bíblia protestante. Eu chamei o padre Geraldo, meu companheiro: Geraldo, o que é que eu faço com esse negócio? Eu rasgo, enterro, queimo? Olha, a ordem que tínhamos era se pegássemos Bíblia protestante na casa de católico, tomar literaturas, não dialogar com crentes, não ouvir programas radiofônicos de crentes em outra linguagem. Crente era um troço tão contagioso, pior do que aidético. E eu tinha essa concepção. Principalmente o nordestino, que crente lá é chamado de bode. A minha avó dizia: meu filho, os crentes fecham os olhos na igreja para não ver um bode preto que aparece dando cabeçada nas pessoas. Eu acho que pastor Aristóteles, que é nordestino, ouviu muito falar essa história. Padre Cícero de Juazeiro, Frei Damião. Meus irmãos, o negócio é tão sério. Sabe o que eu fiz? Eram 2 horas da tarde, eu tinha terminado o almoço, eu guardei aquela Bíblia na minha estante. Eu vou para o meu quarto descansar um pouquinho. E lá no meu quarto de 3 por 3,5, uma escrivania. Eu abri o meu guarda-roupa e fui levando a mão para apanhar o travesseiro. Quando eu toquei no travesseiro, que eu levantei, eu escutei, alto e em bom som, uma voz masculina. Aquela voz disse: homem, põe aquela Bíblia e examina-a. Vocês já imaginaram você num quarto de 3 por 3,5 viu uma voz masculina que não tem ninguém debaixo da cama, não tem ninguém no guarda-roupa? Eu saí para fora tão assustado que eu chamei o padre Geraldo e disse: Geraldo, eu acabei de ficar maluco. Como é que você sabe? Eu digo: olha, a primeira pergunta que os psiquiatras fazem: ouve vozes? Aí ele disse: o que a voz te disse? Aí quando eu disse a ele, ele disse: rapaz, o negócio é sério, pode ser Deus, porque o diabo não iria mandar você ler a Bíblia, que ele não gosta. Por que você não obedece? E tudo bem. Fui para o meu quarto, sentei-me, abri a Bíblia, e por acaso, não por acaso, dizem que existe para quem não é crente coincidência, mas para quem é crente é Deus-incidência, é Cristo-incidência. Eu abro a minha Bíblia no capítulo 8 de São João, por acaso, abri capítulo 8 de São João, comecei a ler do começo. E fui lendo, daqui a pouco me deparo com o versículo 32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu passei na minha exegese, eu disse: mas o que quer dizer isso? Eu comecei a traduzir: me libertar, mas me libertará do quê? Aí comecei a não entender, aí continuei. Aí o versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Comecei a pensar: Senhor, do que eu preciso ser livre? Sabe o que veio na minha mente? Você não tem um compromisso com Roma? Você não tem um compromisso com o Papa? E quem sabe é isso? Eu abri a Bíblia, fechei a Bíblia e abri em outro lugar, me cai agora São Mateus capítulo 11. E o versículo 25 que estava pontilhado a propósito. E o versículo diz: naquele tempo levantando-se Jesus disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra,
que ocultasse essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Irmão Jesse, eu fiz uma interrogação na minha cabeça. Quem serão os pequeninos? A quem Deus revela e não aos sábios. Sabe o que me veio na mente? Por que você não procura o purgatório? Você não é defensor do purgatório? Procura o purgatório à luz da Bíblia. Quando nós estudávamos teologia no seminário romano, a única base que eles tinham para purgatório é salvar alguém arrebatando-os como o que? Do fogo. Mas espera lá, como o que não é do que. Salvar alguém arrebatando como o que do fogo é salvar depressa, é tirar depressa. Ali não está dizendo que ninguém vai purgar pecado em fogo. Mas eu li toda a Bíblia e não encontrei nada. Eu disse, essa Bíblia é falsa, não tem purgatório nela, eu vou ler uma católica. Também não encontrei nada. Um sábado de manhã, coloquei a Bíblia debaixo do braço e fui ao palácio do bispo. Meu bispo. Cheguei na casa dele, tomei o café da manhã com ele, e a gente se dirige ao bispo chamando ele de excelência. Excelência, eu vim lhe fazer umas perguntas, mas eu gostaria que o senhor me fosse sincero e me responda, por favor, a verdade. Ele bem sério disse, Pereira, pergunte-me o que quiser. Eu disse, tudo que a Bíblia diz é verdade? Tudo que está escrito na Bíblia é real? Ele disse, é real. Inclusive ele pegou a Bíblia e disse, a Bíblia fechada é um livro, e aberta ela é uma carta de Deus falando com os homens. O senhor tem certeza? Ele disse, absoluta. Eu disse, quer dizer que difundir a Bíblia, viver a Bíblia está correto? Ele disse, está. Eu disse, mas quem vive Bíblia são os protestantes, porque os católicos não gostam de ler Bíblia. Eu disse, e os protestantes lendo a Bíblia como ela é, estão certos? E ele bem sério disse, se eles guardarem o que a Bíblia diz, irão morar nos céus. Fiquei olhando para ele. Eu disse outra pergunta, eu li 2 Bíblias e não encontrei o purgatório. O senhor poderia me dizer onde está escrito? Ele disse, não posso. Digo, o senhor não pode porque não pode? Ele disse, não posso porque não está escrito. Não tem base bíblica. Ele disse, olha, foi o Papa Gregório I que autorizou. Ele disse, nós rezamos pelas almas do purgatório por obediência e não por existência. Eu pus a mão no queixo, quer dizer que não existe. Eu disse, e como é que o homem vai ser salvo? Ele não precisa se purificar dos pecados? Ele disse, sim. Eu disse, irá se purificar aonde? Ele disse, abra a Bíblia. 1 João 1,7, leia alto. E lá diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu quero dizer para os entendidos em língua portuguesa que nós temos aqui doutor de tudo que é tipo. Sabe por que está escrito de todo e não de todos no plural? Porque a Bíblia, a própria Bíblia diz que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. E se a Bíblia dissesse todos, estaria incluído. Então teria perdão. Estão entendendo por quê? De todo o pecado. Quando eu terminei de ler, ele disse, se é o sangue de Jesus que purifica o homem dos pecados, para que purgatório? Ele disse, se é o purgatório, Jesus morreu e derramou seu sangue, para quê? Eu pus a mão na testa e disse, quer dizer que até hoje, quando eu estava rezando pelas almas do purgatório, eu estava falando sozinho? Ele balançou a cabeça. Quando chegou o momento do sermão, eu disse, o tema do sermão de hoje é este: não existe purgatório. Todo mundo. Eu olhei para o plenário, se alguém tem alguma pergunta a fazer, um senhor levantou-se e levantou o braço. Eu olhei para ele, um médico psiquiatra. Ele fez desse jeito: padre, o senhor está bom do cérebro? Eu disse, se o senhor duvida, me consulte pós a missa. Ele disse, não, é que se isso que o senhor está ensinando é real, por que o senhor não ensinou isso antes?
Ele disse, porque eu aprendi ontem. Mas eles levantaram os gravadores, é gravadorzinho de bolso, é gravadorzinho. Hoje tem gravador, tudo que é tamanho. Deve ter algum por aí. Levaram a fita à casa do bispo. Eu estava terminando o café, meu cafezinho, das 8h30 mais ou menos. O bispo chegou na minha casa. O sobrado, ele subiu correndo. Ele já chegou gritando comigo. Já ouvi o sermão do senhor hoje. Puxou a fita do bolso, está aqui. Disse, em 3 folhas de papéis. O senhor sabe o que é isso aqui? É sua suspensão. O senhor está suspenso da ordem por 90 dias. E se o senhor não retirar o que disse, será excomungado como rebelde. A paróquia, a direção da paróquia passa para o seu companheiro. Ele disse, eu quis falar alguma coisa. Ele simplesmente virou as costas, pegou o carro e foi-se embora. Meu colega balançou a cabeça e disse, Pereira, agora sim, agora você tem que procurar um psiquiatra, porque você está querendo dar uma de Martinho Lutério. Se levantar contra a igreja de Deus, você é louco. Você se lembra de João Ingrid? Você se lembra de Lutério? João Ingrid, quando foram matar ele disseram para ele, vamos te matar. Ele disse, vocês vão matar. E ele tinha um apelido de ganso. Vocês vão matar um ganso, mas vai nascer um cisne. Vai levantar-se um cisne na história. E levantou-se mais tarde Lutério. Então, meus irmãos, eu virei-me para ele e disse, sabe de uma coisa, eu não quero mais saber de conversa não. Eu vou para o meu quarto, eu vou ouvir Roberto Carlos. Estava na época do Roberto Carlos, era o sucesso. Cheguei no meu quarto, liguei meu radinho de cabeceira, esperando ouvir Roberto Carlos. Sabe quem estava cantando? Mateusiense. Aquele hino, está chegando a hora de partir. Eu não posso ouvir hino de protestante. Mas o hino diz assim, me lembre do começo. Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia sempre firme em oração, que é tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso a descer. Olha, eu com o dedo no botão do rádio para desligar, eu não tinha coragem de desligar, era muito bonito. Aí o locutor anunciou, de 18 a 23 de julho acontecerá no Maracanã, Rio de Janeiro, a 8ª Conferência Mundial Pentecostal, onde pastores do mundo inteiro estarão pregando sobre a fé. Eu disse, eu quero estar lá um desses dias. No penúltimo dia da festa, era o comentário do Rio. Eu virei para o meu colega e disse, escuta, amanhã é um encerramento, que na parte da manhã, na parte da tarde, encerra a Conferência Mundial Pentecostal. Eu falei para o meu colega, vamos até lá? Ele disse, vou nada, rapaz, você é louco? Se a imprensa está lá, nós vamos aparecer na primeira parte dos jornais. O bispo vem aqui e nos excomunga. Não vou não. Então fique, eu vou. Irmãos, quando foi na hora de eu ir, a gente morava num sobrado, da nossa condução era um jipe. E lá vou eu descendo as escadas, com a melhor batina que tinha chegado do tintureiro, bem arrumado, uma faixa, um crucifixo aqui preso à faixa, um uniforme, um verdadeiro uniforme redentorista, um chapéu preto na cabeça, bem elegante. Lá vou eu descendo. Eu era magro que parecia aquele homem que o paletó listado tinha uma lista só. Era bem magrinho, velho. Eu vou descendo. Quando eu estou na última volta da escada, o padre Geraldo ficou olhando de cima e disse, Pereira, dê o que der, eu vou também. Aí fomos 2. Quando nós chegamos na porta do Maracanã, para nossa surpresa, os diáconos que tinham a faixa no braço escrito disseram, não pode mais entrar ninguém. Não pode? Não. Mas não tem jeito? Não tem.
Então vamos dando meia volta para ir embora. Nós já tínhamos andado um pedaço. Eles se reuniram depressa num canto e foram atrás de nós. Deram o jeitinho brasileiro. Disse, olha, vamos fazer o seguinte, como se trata de 2 padres, vocês vão entrar. E nós entramos. Lá onde não cabia mais ninguém, nós nos sentamos. Os nossos olhos depararam, os senhores... Você estava lá, Caleb? O filho do pastor Aristóteles, o Jair, o pastor Aristóteles estava. Tinha um coralzinho, com quase mais de 2.000 vozes. Era maior do que aquele coral que teve aqui no Congresso Mundial, não era, pastor? Uniformizado com as cores da bandeira brasileira, irmãos. Aquele coral levantou-se, regido pelo maestro Varjão. Não era, irmãos, era anjos na terra, era céu puro. E aquela gente ia abanar lenço branco e dar glória a Jesus e pular. Vocês veem o Jabes pular aqui, isso aqui não é nada. Lá eu via crente pular que nem pipoca. E banar lenço branco, e quem não tinha lenço tirava o casaco e banava o casaco no ar. E daqui a pouco o coral parou. E anunciaram, olha, Jesus batizou 40 componentes do coral com o Espírito Santo. E aquela gente falando em línguas, eu não sabia o que era, e olhava para um lado, olhava para o outro. Daqui a pouco um moço, moreno claro, do meu lado, virou-se para nós dois, falando em hebraico clássico. Ele disse, homens, não foi pela vossa vontade que vocês entraram aqui. Fez assim com as mãos, foi as minhas mãos que vos trouxeram. Eu lembro que eu olhei para o meu colega e disse, mais um hebreu maluco. Eu nunca vi esse camarada. Eu virei para ele e disse, moço, o senhor é hebreu? Ele disse, não senhor, eu sou goiano. Eu disse, onde o senhor estudou hebraico? Ele disse, o que é hebraico? Eu digo, pronto, é outro doido. Aí tinha um jovem para trás de mim, o jovem pôs a mão no meu ombro assim e disse, padre, não te assusta. Esse moço foi batizado com o Espírito Santo e recebeu o dom de profecia agora. Se agora. Disse, olha, Deus falou com vocês dois. Eu confesso, eu temi e tremi. O tema era o Espírito Santo glorificando a Cristo. Não era isso? Cada pregador falava dentro do tema. Aí deram a palavra para aquele Bill Block da igreja Eli no Canadá. E ele me lê Amós 4,12, a parte B do versículo, traduzido por Bernard Johnson, o melhor intérprete do Brasil. Eu acho que depois dele só Gineto, né? Então, meus irmãos, ele começou a pregar sobre a lei sacerdotal. Ele disse, olha, os primeiros sacerdotes foram Arão e seus filhos. Ele disse, a lei sacerdotal durou até Zacarias. Ele disse, Zacarias foi o último sacerdote. Ele disse, o último sumo sacerdote foi o Senhor Jesus. Ele consumou a obra sacerdotal na cruz. Ele disse, e Jesus pós-ressuscitado nomeou uns para evangelistas, pastores, doutores e mestres. E em um tom bem firme ele disse, sacerdotes não existem mais. Eu lembro que eu virei para o padre Geraldo e disse, nós dois somos o quê? Ele disse, 2 bonecos fardados. Não tem mais? Foi abolido na cruz. Mas o apelo aquela noite foi feito assim, amigo, você não gostaria de hoje experimentar um pouquinho do meu Jesus? Se você gostar dele, você fique com ele. Agora, se você não gostar, pode me devolver, eu aceito de volta. Quando ele disse, aquele que quiser experimentar um pouquinho do meu Jesus, fique em pé. Irmãos, eu fui a primeira pessoa a levantar e gritar com toda a força do meu pulmão, eu quero esse Cristo. Olhei para o meu colega, ele banhado em lágrimas, fez a mesma coisa. Ele disse, tantos mais quanto quiserem aceitar Jesus, desçam com eles, desçam com esses 2 sacerdotes. Aí os diáconos nos cercaram, nós começamos a descer. Sabe quantas pessoas desceram? Desceram 11.000 pessoas. Também você, mas não é exagero não, pastor. E o jornal, o Mensageiro da Paz da época,
está aqui na casa publicadora das Assembleias de Deus. Chegue lá, procure a gerência que vocês vão encontrar. Nós não estamos contando aqui uma lorota, nós estamos contando aqui um fato. 11.000 pessoas. Abalou a imprensa do Rio de Janeiro. Abalou a história. Aí eu cheguei em casa, irmãos. Meu colega juntou a mala e desapareceu no mundo. O bispo mandou outro padre. Eu não era nada agora, era um Zé Ninguém. Sabe o que eu fiz? Mandei uma carta para a mamãe. Mamãe, eu encontrei um Cristo diferente. Irmão, pastor Jabes, me permite, eu só pedi uma coisa ao auditório. Os irmãos me permitem mais 10 minutos para fechar meu testemunho? Então, Vox Populi, Vox Dei. Irmãos, eu mandei dizer à mamãe: mamãe, eu encontrei um Cristo diferente agora. Diga, esse Cristo que eu encontrei não é aquele que está aqui no Corcovado de cimento armado. Também não é de ouro, prata ou bronze. Diga, esse Cristo é aquele de Apocalipse 1,18. Aquele que disse: mas eu que vivo e estive morto, mas agora estou vivo e para sempre tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Irmãos, você sabe que para uma família que tem um filho padre, eles se consideram salvos. Meu filho vai rezar por mim e eu vou para o céu. Para minha família eu era o santo da casa. De repente minha mãe lê a minha carta que agora eu não era mais um padre, eu agora era um crente. Apesar que por Vaticano eu vou morrer sendo padre. Mas na verdade eu sou. Que eu me casei e sou padre de 6. Sou pai de 6 filhos agora. Mas aconteceu, irmãos, que quando minha mãe leu a minha carta, ela simplesmente gritou: meu filho morreu! E desmaiou. A minha mana veio, leu a carta, fez minha mãe voltar, disse: não, ele não morreu, ele apenas ficou crente. Ela disse: não, para mim, morreu. Irmãos, acredite uma coisa, 17 dias após, eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Ouça isso, Frei Paulo. Eu estava almoçando quando o carteiro chegou. Entregou uma carta, eu olhei, vi que era da minha mãe, abri. E mamãe dizia: meu filho, eu preferia viver morto. Vocês se lembram quando se escrevia a carta, essa missiva? Se usava essa frase, né? Eu preferia pegar na alça do seu caixão. Eu preferia lhe ver ser um toxicômano qualquer. Mas já que você virou crente, como dizem os nordestinos, nunca mais eu quero ver seu rosto. Nunca mais você vai cruzar meus batentes. Te darei um jeito para lhe desmembrar da família. Irmãos, vocês sabem que um filho ler uma carta de uma mãe nesse teor é bravo. Sabe o que eu fiz? Eu saí chorando para o meu quarto. E lá no meu quarto eu caí enjoelhado. E eu fui fazer a primeira oração. Por quê? Porque antes eu rezava. E não é a mesma coisa. A palavra reza quer dizer repetição de cópia. E a palavra rezar quer dizer repetir. Diz o dicionário Aurélio. Quer ver? Pesquise. Eu ajoelhado no meu quarto disse: Deus, quando eu era criança, escolhi o sacerdócio romano como minha regra de fé. Pós-adulto está acontecendo tudo isso. Pós um sacerdote formado, ordenado, está acontecendo tudo isso comigo. Digo: Deus, eu não quero ouvir a voz do homem, eu quero ouvir a voz dos céus. Quando eu disse eu quero ouvir a voz dos céus, irmãos, o teto do meu quarto desapareceu. Aleluia. Sabe o que eu comecei a ver, irmãos? Eu comecei a ver um clarão tão forte que todas essas lâmpadas acesas ficariam trevas. E uma voz bradou nesse tom: meu filho, grande obra eu farei na tua vida. Se milhares viram o meu conhecimento pela tua instrumentalidade.
Irmãos, eu só aguentei ouvir até aí. Olha, eu peço aos senhores, nunca peçam para Deus falar direto contigo, porque você não vai aguentar, é duro demais. Eu caí ali onde eu estava. Eu fui levado ao pronto-socorro municipal. Após uma injeção, o médico que estava do meu lado chegou no meu ouvido e disse: padre, o senhor estava desmaiado, seu companheiro lhe encontrou, lhe trouxe para cá, o que está havendo? Eu fui tentar contar, mas eu chorava, eu não falava. E eu olhei para o médico chorava comigo. Ele me abraçou, ele botou a cabeça encostado a mim e disse: meu irmão, eu também sou crente. Aleluia, aleluia, aleluia. Meus irmãos, eu fui para casa, eu fiz uma carta ao meu superior, pedindo o meu desligamento, não esperei a resposta, eu saí fora. Minha mãe pagou médico para fazer um atestado de óbito, me dando como morto, só para os senhores terem ideia. A minha família que mora aqui em São Paulo são ricos, eles não falam comigo. Se eles me encontrarem na mesma calçada, eles trocam de calçada para não olhar para meu rosto. Mas vocês sabem o que Deus fez comigo? Deus me deu essa família. Aleluia, aleluia. Deus me deu esta família. Caleb, eu sou feliz. Felicidade não é grau cultural, não é posição social. Felicidade na vida é você olhar para o céu e ter certeza que na vinda do Senhor Jesus você vai subir com Ele cantando. Irmãos, na cabeça de cada salvo tem uma luz que brilha mais do que o sol. Você sabe o que é que brilha mais do que o sol? É o Criador do sol. É Ele. Agora, eu estou vendo luz apagada. E você, meu irmão, que a sua luz se apagou, que você diz: mas eu não tenho mais força, eu aceitei Jesus, mas eu perdi o ânimo, eu perdi a força. Meu irmão, sai do teu lugar. Mesmo sem força como você está, caminha daí aqui e deixa Jesus fazer o resto. Eu quero perguntar dessa noite a você que gostaria também de ser feliz como eu. Eu quero perguntar a você que é católico, a você que é espírita, a você que gostaria de tomar uma decisão na vida de andar com Jesus, de mão dada com Ele. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Onde estão as pessoas católicas que estão entre nós? Aqui está Frei Paulo. Os demais que quiserem, façam como Frei Paulo. Venha para a frente. Aleluia. Venha, venha. Venha, meu irmão católico. Você quer ser feliz? Você quer ter Jesus de Nazaré na tua alma, na tua vida? Sai do teu lugar, vem aqui, vem.